Meu irmão, minha irmã, boa noite, que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo seja presente na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus familiares, na vida de pessoas que você ama. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está nos concedendo um dia maravilhoso, um dia abençoadíssimo. Você crê nisso? Eu creio que você crê nisso, porque eu creio no Senhor Jesus, creio que hoje tem sido um dia muito abençoado, não tem sido um dia abençoado para você, meu irmão, minha irmã, não tem sido um dia em que você acordou, olhou e diz assim, eu estou vivo para louvar, glorificar o Senhor Jesus, estou vivo para viver e testemunhar o amor de Cristo, eu estou vivo para contemplar as obras da mão do Deus Todo-Poderoso, obras a favor da humanidade, obras a favor da sua vida, da minha vida, obras a favor da vida das pessoas que nós amamos. Nós glorificamos, nós adoramos o Senhor, porque Deus, Ele é amor. Deus é o amor perfeito, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o Senhor. Então, que nessa noite eu quero que você se sinta em paz, eu quero que você fique alegre, eu quero que você fique motivado a viver a cada dia mais, eu quero que você acredite na vida, nessa vida preciosa que você tem, eu quero que você acredite na vida da sua família, dos seus familiares, eu quero que você acredite que dias melhores virão, mesmo diante das notícias ruins, das coisas que estamos vivendo, que não são coisas boas, são coisas que tiram a nossa paz, são coisas que nos levam no mundo de desespero, mas esse é o momento para que você se apegue no Senhor Jesus, abrace o Senhor Jesus, convide Ele a fazer parte da sua vida, a fazer parte da sua família, a fazer parte do seu lar, de pessoas que você ama. É o momento de se apegar com Cristo. É o momento, meu irmão, minha irmã. Não é um momento de desespero. O desespero vem, ele vem. Não pode ficar na sua vida. Porque se ficar, você vai perder o rumo, o sentido de viver, o sentido de fazer as coisas boas, o sentido de entender como Deus está trabalhando na sua vida. Então, que você tenha paz, que você tenha o amor de Deus, que você fique feliz mesmo quando aqueles momentos de tristeza começar a inundar o seu coração, você diz assim, não quero isso para a minha vida, não, Deus poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, tira essa tristeza de mim. Ore nesse sentido, para que a tristeza não te domine, meu irmão, minha irmã, para que você seja forte, para que você viva em paz, seja alegre, vale a pena, lute por isso, sua família, lute por seus familiares, não se deixe levar por essas coisas. Não se deixe levar, sede forte, porque Deus é contigo. Então, sede forte, não sede fraco, forte. E uma das coisas que nós, como cristãos, nós aprendemos do Senhor Deus Todo-Poderoso, é que Ele se revela na sua palavra. Na palavra de Deus, nós compreendemos o agir do Senhor em nossas vidas. Na palavra de Deus, nós compreendemos o amor de Cristo que deu a vida por nós. Na palavra de Deus, nós compreendemos que Deus deixou os mandamentos para nós, para que nós vivêssemos uma vida diferente daquela que o mundo propõe para nós. O mundo de viver, mas uma só é importante, uma só é verdadeira, a vida com Cristo. Essa vida é diferente, essa vida salva, essa vida transforma, essa vida nos dá a vida eterna. Você quer a vida eterna? Você quer a face do Deus Todo-Poderoso e Criador? Então você precisa se apegar à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é fonte de vida. A palavra do Senhor, ela é fonte de vida e a vida que nós precisamos, a vida que nós vivemos, ela tem como base a palavra de Deus. Por quê? Porque é Jesus revelado, é Jesus vivo em nós. Então, a vida que nós temos, ela tem como base a palavra de Deus. E é sobre a palavra de Deus que eu quero falar com você, que eu quero entender do Senhor
a mensagem do Senhor, o propósito do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesta noite. A palavra de Deus como fonte de vida. A palavra de Deus como fonte de vida. O texto, nosso primeiro texto a ser lido, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Aleluia. Deus, aleluia. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Examinai as Escrituras. Você quer compreender Cristo? Quer compreender a obra que Jesus está fazendo na sua vida? Você precisa ler a palavra. Ler a palavra. Pela palavra, nós sabemos que vamos ser salvos. Pela palavra, sabemos que o inimigo de nossas almas, o diabo, está derrotado. Pela palavra, nós sabemos que o amor que Jesus oferece por nós não tem igual nesse mundo. Só Jesus tem o amor que necessitamos. Pela palavra, nós sabemos que a nossa caminhada com o Senhor nos levará à vida eterna, uma vida com Deus para a eternidade, uma vida sem os sofrimentos desse mundo, sem a lembrança das coisas desse mundo, uma vida de paz, de alegria, é uma vida eterna com Deus. Tente imaginar as coisas boas, as coisas maravilhosas que nós ansiamos a cada momento, a cada instante de nossas vidas. É a vida eterna, é a vida com Deus. Pela palavra nós sabemos que há essa promessa para nós, que a morte não é o fim. Ela é só uma caminhada que temos até Deus. Ela não é o fim. Por isso que nós nos apegamos na palavra do Senhor, porque Deus fala conosco nessa palavra. O Espírito Santo de Deus, que está em sua vida, meu irmão, minha irmã, que está em minha vida, quando nós aceitamos, quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus nos leva a uma sabedoria, a um conhecimento tão maravilhoso dessa palavra, que a gente consegue discernir todas as coisas que estão ao nosso redor, todas as coisas desse mundo, a gente vai discernindo no nosso dia a dia de nossa vida, e vai retendo, e vai separando, e vai vendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha todos os dias de sua vida, te dando um conhecimento da palavra, para que você possa viver uma vida abençoada, uma vida que, volta a dizer, você vai discernir todas as coisas. No dia a dia da sua vida, você vai se deparar com coisas boas e com coisas ruins. E o Espírito de Deus te mostrará, fica com essa coisa boa. Faça isso que é bom. Faça isso em prol do próximo que é bom. Viva assim, sorria, dê um testemunho, ame. Olha, cuidado com o perigo. O Espírito de Deus vai trabalhando. Você sabe disso, você já deve ter vivido e você está vivendo isso, eu creio. Porque você é um homem, é uma mulher que tem Jesus no eu tenho. Então, se nós temos Jesus e nós temos Jesus, a gente sabe discernir todas as coisas. Mas para nós entendermos aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós, a gente precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai a obra que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma obra para a sua vida. Deus quer te usar de uma forma muito especial. Deus tem uma obra e continua tendo uma obra para a minha vida, mas tem para você também. Com cada um de nós que aceitamos e vivemos com Cristo, Deus Todo-Poderoso tem um chamado, Ele tem um trabalho para que nós venhamos a compreender esse trabalho. É necessário ler a palavra de Deus. E eu lhe pergunto, você tem lido a palavra de Deus?
Você acha que porque você lê um versículo só pela manhã, você já está na bênção? Glória a Deus, porque a bênção, você está com o Senhor Jesus. Mas um só versículo não enriquece o seu conhecimento. Não enriquece, não te faz ser mais sábio. Por quê? Porque um versículo você lê e vive ele. Glória a Deus, é a palavra do Senhor. Um versículo é a palavra do Senhor. Porém, Deus quer te falar muito. Você perde a oportunidade de aprender mais do Senhor. E aí vem o perigo. Por quê? Porque nesse versículo você vai encontrar estudos na internet, você vai ver vídeos e vai achar muitas vezes que essas pessoas estão certas, que o modo delas viverem é o modo que serve para você, só que não é, meu irmão. Aquele versículo que você leu, você tem que ler ele no completo, porque ali Deus vai falar com você e vai te mostrar a vida que ele tem para você. Não é aquela vida da pessoa que você viu no YouTube ou viu na internet, seja onde for, não é. Deus tem uma vida especial para você. Deus tem um jeito muito especial para tratar com você. E como é que você compreende isso? Pela palavra. Porque sem o conhecimento, você é mais um peixe que cai no anzol. Sem conhecimento, você é mais um daquelas pessoas, daqueles crentes que eu tenho falado aqui, os crentes religiosos que bebem de qualquer fonte religiosa. O que vier para eles, falou de Deus, eles aceitam. E muitas vezes a palavra Deus não se refere ao nosso Deus cristão, ao nosso Deus revelado por nossos irmãos judeus e revelado nesses últimos tempos por Cristo. Muitas vezes não é o mesmo Deus. As pessoas do mundo vão falar, é o mesmo Deus. Quando alguns falam para mim, é o mesmo Deus, eu digo que não é. E se for o mesmo Deus, então eu pergunto para elas, eu só conheço o caminho até Deus. É Cristo esse caminho? E aí, as pessoas que eu já dialoguei ficam pensativas, vão defender outros caminhos. Então não pode ser o mesmo Deus. O único Deus, criador dos céus e da terra, é o Deus que tem se revelado à humanidade através de Cristo. Só Jesus salva. Só até Deus Todo-Poderoso. E como é que você compreende isso? A palavra do Senhor. Leia. Você precisa ler. A palavra de Deus, ela é fonte para a vida. Você quer vivenciar uma vida abençoada? Você quer vivenciar as graças de Deus, o milagre do Senhor sobre sua vida? Você precisa ler, meu irmão. Você precisa ler. Você pode jejuar, você pode estar numa vida com propósito, você pode querer visão, você pode entender o Espírito de Deus te falando de uma forma maravilhosa. Glória a Deus! Mas leia a palavra do Senhor. Você precisa desse conhecimento. Se a palavra não fosse importante, ela não teria chegado até nós. Concorda comigo? Se a palavra de Deus não fosse tão importante, Jesus jamais teria nos ensinado que a palavra, ela é a revelação de Deus para nós. Quando começou que Deus trabalhando com o povo lá no Egito, né, e trabalhou com Abraão também, com toda a história da humanidade, aquela humanidade que caminhou segundo os propósitos do Senhor, que chegou até Cristo, de Cristo até nós. Então, pela palavra, nós compreendemos qual é a perfeita vontade soberana do nosso Deus. Eu quero trabalhar com você 4 fontes que fluem da palavra de Deus. 4 fontes que fluem da palavra de Deus. Vai ter mais, muitas mais, nesses maravilhosos 66 livros da Bíblia. Mas eu vou trabalhar 4, meu irmão, minha irmã. E a primeira delas está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, dos versos 11 ao 13, diz assim, essa palavra em Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 11 ao 13, ela diz assim, obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança
e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas na terra que jurou dar aos seus antepassados. Aleluia! A primeira lição, o primeiro entendimento que temos de que a palavra de Deus ela é fonte para a vida, e a primeira fonte que nós aprendemos que flui da palavra de Deus é a fonte para uma vida de bênçãos, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia da presença do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Tudo aquilo que nós oramos, tudo aquilo que nós sonhamos, meu irmão, minha irmã, para se tornar a bênção do Senhor, Deus está mostrando para o povo de Israel, que está no deserto, que está próximo de entrar na terra de Canaã. O Senhor está dizendo, olha, obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob o juramento aos seus antepassados. E aí Deus vai falando, eu vou abençoar a sua família com seus filhos, vocês vão ter filhos. Eu vou abençoar a terra, tudo aquilo que vocês vão plantar vai florescer, vocês vão colher o alimento, será uma terra fértil. O Senhor diz, mas vou abençoar o alimento. Aí ele fala do vinho, do azeite, o alimento para que se multiplique, não falte na mesa. E Deus diz mais, eu vou abençoar as crias das vacas, das ovelhas, ou seja, aquilo que você criar, dos animais, do seu gado, aquelas propriedades que é, né, um bem material. Deus vai abençoar. Deus está abençoando a sua vida, não está, meu irmão, minha irmã? Então obedeça aos mandamentos do Senhor. Leia a palavra do Senhor, entenda o amor do Senhor sobre a sua vida. Leia Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, e veja o fruto do Espírito, que é o resultado de uma vida com o Senhor Jesus, uma vida que lê a palavra do Senhor. Se você não lê a palavra, como é que você vai entender a sua vida como uma vida abençoada por Deus? Você não vai entender, você não vai compreender. Você vai ser abençoado, mas você não vai entender que a bênção é de Deus. Você vai entender que é resultado do seu esforço, da sua capacidade, do seu estudo. Só que você vai se esquecer que a sua capacidade, o seu estudo, o seu esforço, a sua conquista profissional, familiar, ela é resultado de uma bênção de Deus. E para você entender isso, você tem que ler a palavra. Infelizmente, o ser humano hoje ele é muito ingrato com Deus. O cristão, e eu vou falar de cristão, nós somos cristão, nós temos Jesus nas nossas vidas, e há muito cristão que é ingrato com o Senhor. Ele se considera apto, se considera capacitado, ele se vangloria daquilo que ele é profissionalmente, daquilo que ele é intelectualmente, de ter vários estudos. Isso é bom, mas como diz Salomão em Eclesiastes, isso é vaidade, vaidade da carne. Por quê? Porque isso corrompe o ser humano, se faz ele ser autossuficiente e ele tira Deus do caminho. Ele tira Deus da vida dele. Há muitos cristãos, e esse eu chamo de religiosos, que se vangloriam daquilo que Deus está fazendo para eles. Esse vangloriam, mas não tem do que se vangloriar do fazer para a obra de Deus. Esse tipo de crente, ele não acrescenta nada para a vida da igreja. Ou acrescenta para a vida da igreja aquele que tem uma vida convertida, aquele que está ali para louvar, adorar ao Senhor, buscar conhecimento na palavra, pregar a palavra, se portar com a vida do próximo, querer falar para ele desse amor maravilhoso que é Jesus. Esse acrescenta. Por quê? Porque esse busca conhecimento. Esse lê a palavra, ele entende. Então Deus está dizendo para o povo de Israel, olha, para vocês terem uma vida abençoada, obedeçam os mandamentos. Cumpram os mandamentos. E as bênçãos vão alcançar a sua família, vão alcançar a sua terra, vão alcançar a sua criação, vão alcançar... Meu irmão, minha irmã,
A palavra de Deus é uma fonte de bênçãos sem medida. Você quer ser um abençoado? Continue lendo a palavra do Senhor. Quanto mais você lê, mais o Deus Todo-Poderoso fala ao seu coração. Ele fala em nome de Jesus. Deus fala, meu irmão, minha irmã. Deus em Cristo Jesus fala ao seu coração. E para você entender a perfeita vontade dele, para você entender como é que ele fala com você todo dia, o Espírito de Deus, quando você lê a palavra, lendo a palavra, você vai entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Você vai entender que certos caminhos da sua vida não são agradáveis a Deus. Deus vai te falar, não vai por aí, vai para o outro. Você vai ver sinais do Senhor de coisas que você acha que poderiam ser boas e as coisas vão começar a dar errado. Então você vai entender que na palavra de Deus, Deus revela aquilo que é bom para o ser humano. O que não é bom, ele revela, fala, olha, sai dessa, povo meu. Como Deus disse para o povo lá na Babilônia, quando era o tempo de voltar para Jerusalém, depois de 70 anos, sai dessa terra, povo meu. Por quê? Porque a Babilônia não é terra boa. Mas para entender isso, é a palavra de Deus. A primeira lição que nós aprendemos, que a palavra de Deus, ela é fonte para a vida, e a primeira fonte que nós aprendemos é que a palavra de Deus é fonte para uma vida de... A segunda fonte que nós vamos aprender, que flui da palavra do Senhor, ela está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso! Oh, Jesus glorioso! Essa palavra, o Senhor Jesus, ele falou ali, bem próximo ao templo, e ele está explicando a sua missão para os discípulos e para os fariseus. A missão de Jesus. E olha só que palavra linda que Jesus está dizendo. Eu sou a luz do mundo. Oh, Deus poderoso. Quantas pessoas estão em trevas? Quantas pessoas estão em trevas? O que é estar nas trevas? A luz da palavra de Deus, estar nas trevas é estar na escuridão sem Cristo. O mundo é a escuridão. Sem Cristo, as pessoas que estão no mundo, elas não conseguem ver Cristo, elas não conseguem ver Deus. Por quê? Porque na escuridão, elas não enxergam. Na escuridão do mundo, elas não enxergam o agir do Senhor. Elas não enxergam uma vida convertida, um milagre de Deus. Elas não enxergam. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida verdadeira, a vida que Deus quer nos dar para sermos salvos. As pessoas que não têm Cristo, elas estão nas trevas. Paulo vai dizer que o diabo cega o entendimento do ser humano. A palavra de Deus cega o entendimento do ser humano. Cegar é deixar a pessoa na escuridão. Uma pessoa que está na escuridão sem Cristo, ela não enxerga as obras de Deus. Ela não vai na igreja porque não acredita na igreja. Pelo contrário, ela vai num bar, ela vai numa balada, ela vai para o shopping, ela vai para qualquer lugar, porque é o que ela acredita, é o que ela enxerga. Mas a igreja, ela não enxerga a igreja como lugar da revelação, da transformação de Cristo. Essas pessoas estão nas trevas. E eu digo mais para você, meu irmão, minha irmã, não é só as pessoas sem Jesus. Muitas pessoas religiosas estão nas trevas. Por quê? Porque elas entram e saem da igreja, elas não enxergam Jesus transformando vidas. Elas não enxergam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que o Espírito de Deus está agindo, que o Espírito de Deus está movendo sua igreja, está direcionando a igreja. As pessoas estão tão cegadas,
Eles estão tanto na escuridão que acham que igreja muitas vezes é um clube, é um lugar de ser feliz, é um lugar de encontrar com as pessoas, é um lugar de desfilar moda, é um lugar que quando termina de comer aquela coxinha, tomar aquele refrigerante. Isso não é igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um lugar de avivamento. A igreja do Senhor é um lugar de salvação. Essa sim é a igreja de Jesus. Essa sim é onde Jesus brilha com a sua luz para nós enxergarmos a vontade soberana dele, para nós enxergarmos vidas sendo salvas, transformadas e libertas. Essa é a igreja do Senhor. É isso que Jesus está dizendo para aqueles religiosos fariseus próximos ao templo ali em Jerusalém. Está dizendo para os apóstolos, para os discípulos, que são pessoas que ouvem Jesus e que muitos não se convertem. É a luz do mundo, meu irmão, minha irmã. Sem a luz de Cristo, a gente não enxerga o caminho da salvação e a gente continua perdido. Amém. Glória a Deus. Porque eu não sei você, mas eu não nasci no lar cristão. Ser cristão é só dizer que vai no batismo, vai no casamento. Eu já fui assim. Mas muitos anos da minha vida, até que em 1996, Jesus foi ao meu encontro e numa tarde de domingo, num calor daqueles, meu irmão, minha irmã, no mês de outubro, era horário de verão. Eu não gosto de horário de verão, graças a Deus acabou o horário de verão. Então eu ouvi uma voz muito forte entoando sobre a minha mente, a voz de Cristo dizendo: volta para a igreja. Então veio a igreja metodista, a igreja de Itália, zona norte de São Paulo, já norte e noroeste de São Paulo, ali próximo do Rodanel Mário Covas. Então eu iniciei minha caminhada de fé, minha caminhada com Cristo. Então Jesus naquele momento se revelou como a luz que eu precisava seguir, e desde então, andando na luz de Cristo, eu tenho visto maravilhas do Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das igrejas, na vida de pessoas maravilhosamente, pessoas amigas, pessoas que são como parte da minha família. Oh Deus maravilhoso, e Jesus está dizendo: eu sou a luz. A segunda lição que nós aprendemos, que a palavra de Deus é fonte para a vida. A palavra de Deus é fonte de luz para os que estão nas trevas. Oh, meu irmão, minha irmã, leia a palavra de Deus, porque você nunca andará em trevas, mas você andará com Cristo. Cristo é a luz da sua caminhada de fé. Amém. Aleluia. Terceira fonte que flui da palavra do Senhor está no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 46, e vai contar uma história muito bonita de um homem que creu no Senhor Jesus, um homem não judeu. Assim, a partir do Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, diz assim: mais uma vez, Jesus, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Versículo 49 agora. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera. Perdão, eu saltei do verso 50 para o 53 agora, o versículo 53. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Aleluia! Glória a Deus! A terceira lição que nós aprendemos da fonte que flui da palavra de Deus, a terceira fonte é a fonte para a salvação. Você quer ser salvo? Você acha que está salvo? Amém? Glória a Deus! Não duvide. Não diga aí
que você não tem certeza da sua salvação? A palavra de Deus ou é sim ou não. Ou vocês têm certeza ou você não tem. Se não tem, é melhor se arrepender dos seus pecados e declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você tem certeza da sua salvação, se Jesus voltar agora, você vai com Ele. Se você tem essa certeza, permaneça, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não duvide. Nunca duvide. Se alguém disser para você, mas você tem mesmo certeza? Como você pode ter certeza? Você vai dizer para essa pessoa, olha, é o seguinte, eu tenho fé em Jesus e tenho certeza que eu estou salvo. Aí essa pessoa vai dizer assim, mas você é um pecador? Você vai dizer, sim, sou um pecador, mas eu me arrependo todos os dias, todos os instantes da minha vida. Por isso tenho certeza da salvação. Não duvide, meu irmão. Não duvide, porque a dúvida te leva para se perder nesse mundo. A dúvida te leva ao inferno. Então não duvide. Creia somente. Olha que história bonita dessa palavra no Evangelho de João capítulo 4. Aquele homem, oficial do rei, era o rei Herodes Antipas, governador ali da Galiléia da Pérea. Não era o Herodes que governava a Judéia, né? Era uma da família, eram os filhos lá da família de Herodes. Então esse oficial, ele soube dos milagres de Jesus, soube que Jesus está fazendo milagre por aquela terra de Israel. Jesus está transformando, ressuscitando pessoas, curando enfermidade, multiplicando pão, aquele que eu já falei, pães, né? O pão, multiplicando peixe. Jesus é maravilhoso. Aquele homem, então, de repente, seu filho fica doente, tá para morrer. E a medicina, os médicos não resolvem. Então ele desenvolve procurar Jesus e ele expõe o caso do filho dele e Jesus fala, olha, pode ir, versículo 50, o seu filho continuará vivo. Ele creu na palavra, ele acreditou na palavra do Senhor, ele acreditou que a palavra de Jesus tem vida, a palavra de Jesus é vida. E ele foi, quando ele voltou e chegou lá no sul, na Judéia, na região da Judéia, cuja capital era Jerusalém, né, era uma província. Quando ele chegou lá na Judéia, próxima a Jerusalém, a Judéia é uma província, imagina-se um distrito. Quando ele chegou lá, então ele viu o seu filho curado. E aí ele entendeu que a hora que Jesus falou foi a hora que o seu filho curado. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é fonte para a salvação. Se você não lê, você não compreende o que é salvação. Por que precisamos ser salvos? Porque sem Jesus a gente não é salvo. Você vai compreender lendo a palavra de Deus. Jesus se revela pela sua palavra, salvação. Se não viver os mandamentos de Deus, se não ter uma vida abençoada, se não ter uma vida moralmente correta, seguindo a palavra do Senhor, se você não discernir, se você não ter uma vida de oração, se não ter uma vida que se vai para a casa de Deus, se você não tem uma vida diferente daquela que você vê na televisão, que são coisas do mundo, você não conseguirá ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. Não há um ensinamento fora da palavra. Você vai achar muitos estudos do YouTube. Salvação sem a palavra de Deus como base, não tem como ser verdadeiro. Amém? Glória a Deus! Então a terceira lição, que a salvação, ela flui da palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte da salvação, salvação de vida, meu irmão, minha irmã. Não duvide do que Jesus está fazendo por você. Não duvide. Quarta e última lição de uma fonte que flui da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fonte para a vida eterna. Eu vou falar novamente. Fonte para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu realmente preciso ler esse texto bíblico. Ele é bastante conhecido. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas eu vou ler, mas eu creio que você tem aí na sua mente, porque você lê bastante a palavra do Senhor, você tem um conhecimento bastante. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Não é porque você lê a Bíblia 2, 4 vezes por ano, isso te faz
te faz ter um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus. Não. Você tem que ler e compreender o que você lê. Você vai ler e vai ouvir a voz de Jesus falando com você por cada texto bíblico, por cada versículo bíblico. Você pode ler bastante vezes no ano a Bíblia, amém, amém, mas sem o conhecimento é só mais um livro. É um livro que te deixa em paz e feliz. Mas se você orando ao Senhor Jesus, você participar da vida da igreja, buscar o conhecimento junto com os irmãos, com o pastor, a palavra de Deus, cada vez que você lê, há um ensinamento para a vida eterna. Amém? Há um ensinamento maravilhoso para você e para o seu próximo. O Evangelho 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma tradução que eu li da Nova Versão Internacional, a NVI. Eu recomendo, se vocês quiserem comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia da NVI, Nova Versão Internacional. É maravilhosa essa Bíblia, é da Editora Vida. Jesus, quando pronunciou esse texto, ele estava no diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um mestre judaico, e ele gostou de Jesus, gostou dos ensinamentos de Jesus. E ele aproveita um momento que os outros fariseus não estavam por perto, porque sempre estavam próximos de Jesus, questionando Jesus. Nicodemos então vai chegar e ter esse diálogo com Cristo para saber mais de Jesus, para saber a obra dele, a palavra maravilhosa de Jesus. E Jesus então começa a ter um diálogo com Nicodemos. E um deles, Jesus fala, se quem não nascer de novo, não poderá ser salvo. Estou resumindo o diálogo. Aí Nicodemos pensa assim, mas como é que eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus fala, não, tem que nascer da água e do Espírito. Mas como é que é isso? Aí Jesus vai perguntar, mas você é mestre e você não sabe nada disso. Aí Nicodemos, eu acho que deve ter que ficar morrendo de vergonha, né? Porque sendo um mestre judeu, deve conhecer toda a palavra. O mestre judeu é aquele que ensina as pessoas sobre a palavra de Deus, ensina o povo, ensina na sinagoga, ensina no templo. E ele não compreendeu o que é nascer de novo. E aí nesse diálogo Jesus então fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A quarta fonte que flui da palavra de Deus é a vida eterna. E eu vou voltar a dizer, a nossa vida não termina na morte. Não termina. A morte é só mais um caminho que trilhamos para estar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Não tema a morte. Se você teme a morte, você não tem certeza da sua salvação, então. Mas se você tem certeza, você lê a Bíblia e compreende que Deus ali fala com você que você está salvo, então você não teme a morte. Você vai em paz. Você entende que a morte é só mais um caminho que você trilha para chegar ao Deus Todo-Poderoso, para chegar ao reino de Deus e vivenciar a face do nosso Criador. Sem sofrimento. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é fonte para a vida. Viva a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque Deus em Cristo, nesses últimos dias, tem falado conosco pela sua palavra. Se você não lê a palavra, as fontes que estão por aí, na internet, na televisão, você vai ficar acreditando em falsos profetas, em falsos enganadores, esses falsos pastores, falsos bispos, seja o que for, meu irmão, minha irmã, toma cuidado, porque esses falsos profetas são tudo obra do diabo. Eles são usados para enganar as pessoas, para tirar as pessoas do caminho de Cristo.
Cristo revelado na sua palavra, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas estão apresentando um outro Jesus que não tem nada a ver do que está na palavra. Essas pessoas estão dizendo que você tem que viver sua vida, mas você vai viver também a vida de uma forma, né, de doutrinar regras para você alcançar a salvação. Não é nada disso que está na palavra. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã, porque não é de enganação. Tempos de apostasia. A palavra apostasia quer dizer abandono da fé. A pessoa abandona a fé no Cristo verdadeiro para viver o Cristo da televisão, o Cristo da internet, o Cristo da enganação, que não é o Cristo verdadeiro da palavra. E você só vai entender quando você lê a palavra em nome de Jesus. Leia a palavra. Compre uma Bíblia de uma linguagem muito fácil. Volto a dizer, a NVI, Nova Versão Internacional, é uma tradução muito gostosa de ler, muito fácil. Compre ela, meu irmão, minha irmã, para você ler. E aí você vai compreender cada palavra é vida para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Que em nome de Jesus, você seja um cristão, uma cristã sábio, sábia. Seja um cristão verdadeiro, seja um cristão que ame a Cristo, ame sua família, ame seu próximo. Seja um cristão que compreenda aquilo que Deus tem para você na sua palavra. Seja um cristão abençoado, que tudo que você fizer seja bênção para a sua vida. Em nome de Jesus, é a minha oração. É o que eu quero para você, meu irmão, minha irmã. É que eu quero que você caminhe assim na sua igreja. Os metodistas aqui, Suzano, caminhe assim comigo na igreja. Vamos ler a palavra, vamos ouvir a voz de Deus falando conosco nessa palavra gloriosa. Porque pela palavra nós somos abençoados, nós somos transformados, nós somos guardados de todo mal. O maligno não toca em nós, por quê? Porque a palavra diz que Cristo nos guarda de todo mal. Nós somos abençoados, Deus proverá aquilo que nós necessitamos. Como eu sei disso? A palavra diz que se eu obedecer os mandamentos de Deus, Deus vai me abençoar minha família, vai abençoar meu trabalho, vai abençoar meu lar. Meu irmão, minha irmã, você estudar a palavra de Deus, você precisa falar dessa palavra. Há pessoas que estão sofrendo hoje no mundo porque não leem a Bíblia, porque não escutam e não compreendem a verdadeira palavra do Senhor. Vá falar para elas a palavra do Senhor. Quando alguém te ligar, quando alguém mandar um zap, seja o que for, como ele te contactar, leia um versículo da palavra do Senhor. Fala, olha, Jesus te ama, meu irmão, olha só que bonito. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia esse texto para alguém, meu irmão, leia outro texto que Deus colocar no seu coração, mas leia, salve essa vida, ganhe essa vida para Jesus, não deixe essa vida ir para o inferno. Não deixa lares sendo destruídos. Quantos lares estão sendo destruídos? O seu vizinho aí, quantas vezes você já viu ele brigar, destruir, bater? Quantas vezes? Por quê? Porque eles não têm Jesus, porque eles não compreendem o amor de Jesus na palavra. Muitos acham que a palavra de Deus ela é muito pesada, ela é muito sobrecarregada, ela cobra demais. Não é mentira do diabo, a palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus nos traz a salvação em nome de Jesus. Viva a salvação. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, sustente nas suas necessidades, Deus te levante nessa condição de desânimo, de abatimento, de tristeza. Deus, em nome de Jesus, salve a sua vida, te proteja, te livre de todo mal. E se você ainda que me assiste não aceitou Jesus, aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, porque vale a pena, é uma vida maravilhosa. Oh Deus poderoso, vamos orar, feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, porque em mais uma noite o Senhor falou aos nossos corações. Mais uma noite nós entendemos que a tua palavra é fonte de vida, Senhor, vida eterna, uma vida de bênçãos. A tua palavra é luz que precisamos. Oh Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é uma palavra de salvação, Senhor, muito obrigado. Porque certamente o Senhor está nos concedendo sabedoria de compreendermos e vivermos a tua soberana vontade, que é revelada a nós na leitura de tua gloriosa palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão, minha irmã que está aí doente, está acamado, está desanimado. Senhor, levanta esse teu servo, essa serva. Senhor, repreenda todo o mal que age contra a vida dele, que age na família dele. Senhor, que nessa casa haja paz, haja
Senhor, haja a tua presença, que esse teu povo se abra para reconhecer que só o Senhor Jesus é quem salva, só o Senhor Jesus que é a verdadeira vida que precisamos. Ó Senhor, abençoa nossos irmãos que estão trabalhando, estão com medo na questão do seu emprego, Senhor, da segurança, da paz a esses irmãos, ó Deus, prospere o trabalho deles, prospere as empresas deles, Senhor, quebra, ó Deus, todo esse momento ruim que vivemos no nosso país, na nossa economia, Senhor, cura, ó Deus, aqueles que estão doentes desse vírus, Senhor, dá sabedoria aos nossos cientistas, para que achem a cura, cientistas desse mundo, para que haja a cura e que nós possamos ter nossa vida normal. Ó Senhor, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder a cada dia mais sobre nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre em nós, Deus, porque precisamos, Senhor. Precisamos, ó Deus. Em nome de Jesus lhe pedimos. Em nome de Jesus descansamos em ti, Senhor, para vivenciarmos o teu agir, o teu milagre, o teu cuidado e amor sobre nossas vidas. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Então, fica na paz do Senhor. Até suei um pouquinho. Fica na paz do Senhor. Terça-feira estarei novamente aqui com vocês na revelação da palavra do Senhor que Deus colocar em meu coração. Vou passar para vocês. Estarei aqui, meu irmão. E juntos vamos caminhar com Cristo Jesus, porque nós somos abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é contigo aonde quer que você andar. Creia, viva a presença maravilhosa, salvadora de Jesus sobre sua vida. Meu irmão, minha irmã, boa noite com Deus, durma bem, ore ao Senhor e leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus é fonte para uma vida de bênçãos. Amém? Glória a Deus, fica na paz e até breve. Deus abençoe. Até mais.